Então, bons dias a todos. É com grande gosto que estou aqui, com grande gosto e com grande honra. Agradeço a organização, quer ao Instituto Brasileiro de Direito da Família, quer ao Centro de Estudos Judiciários, quer à minha própria faculdade, entre as várias entidades que estão ligadas a esta organização. Quero saudar todos os presentes, portugueses e brasileiros todos, sem exceção, todos os colegas e amigos aqui presentes, e permita-se uma palavra em particular para o meu colega e amigo, o Sr. Professor João Zeca Martins, também professor da minha faculdade, e colega e amigo já de Moncatata, embora sendo ele um jovem, embora seja ele ainda um jovem. A mim compete falar aqui sobre o regime de bens do casamento e a solução do cônjuge sobrevivo, porque me parece ser um tema interessante, que articula o direito da família com o direito das sucessões e que tem tido alguma evolução significativa, alguma evolução relevante nos últimos anos, nas últimas décadas do direito português, tanto ou quanto também à semelhança do que se tem passado noutros direitos e que, no fundo, acaba por ter a ver com a própria evolução da concepção da família. Desde logo de uma família num conceito mais alargado para a família nuclear, também a evolução paralela da maior relevância dos laços familiares para além da consanguinidade, e enfim, toda uma série de aspectos que depois vão traduzindo também alterações dos regimes jurídicos em causa. Começando por uma breve referência ao regime de bens e para depois articularmos isto com a solução do cônjuge sobrevivo. Quanto ao regime de bens, e enfim, muito sinteticamente, como sabem, o Código Civil português consagra 3 regimes de bens do casamento: o regime de comunhão geral, o regime de comunhão de adquiridos e o regime de separação de bens, sendo que o regime supletivo é o regime de comunhão de adquiridos, ou seja, são bens comuns do casal, todos aqueles que são adquiridos, desde que não a título gratuito, na constância do matrimónio, portanto, na constância do casamento. Portanto, são adquiridos todos aqueles que venham para o casal depois do casamento, a não ser que se trate de bens adquiridos a título de doação, a título de herança, portanto, a título gratuito, e continuarão a ser, portanto, próprios do cônjuge em causa. Esse é que é o regime da comunhão de adquiridos, que é o regime supletivo, mas nem sempre foi assim. Até 1966, portanto, até a entrada em vigor do atual Código Civil português, que, como se sabe, entrou em vigor em 1 de julho de 1967, o Código Civil de 1966, e era, aliás, a tradição do direito português, o regime supletivo de bens era precisamente o regime da comunhão geral, de bens. Isso era assim já desde as ordenações manuélicas do direito português, que tem a ver com a concepção do próprio casamento, de algum modo a ideia de que a mulher saía, digamos, da família dos pais para fazer parte da família de que era chefe. Aliás, o próprio Código Civil utilizava a expressão chefe de família, o marido. Enfim, tudo isso é fácil de articular com o regime jurídico então vigente, esta concepção da família, de uma família em que o marido era o chefe e, portanto, havia uma situação caracterizada pela dependência económica da mulher dentro do próprio casamento, e isso traduzia-se em aspectos até tão sintomáticos como a subsistência, até 1977, por exemplo, do próprio regime total. Para além destes 3 regimes, havia ainda o regime total, de características, no fundo, medievais ainda, e que subsistiu não até 1966, mas até 1977. Portanto, só com a grande reforma do direito civil, que incidiu fundamentalmente no direito familiar e no direito sucessório, em 1977, é que acabou de facto este regime total. Portanto, tudo isto se explica dentro deste conceito de família. E, de qualquer forma, entendia-se que o regime supletivo defendia melhor os interesses do cônjuge sobrevivo. O cônjuge sobrevive, estatisticamente,
é maioritariamente a mulher, como todos sabem. Normalmente há mais viúvas que viúvos e, portanto, a mulher normalmente sobrevive mais do que o homem, o que enfim, põe em causa aquela velha questão do sexo forte e do sexo fraco. Mas entendia-se que este regime da comunhão geral de bens era aquele que, de facto, defendia melhor os interesses da mulher, do cônjuge sobrevivo da mulher, maioritariamente, enquanto dependente economicamente e, portanto, com a necessidade de lhe assegurar a situação para depois do falecimento do cônjuge. Ora bem, as coisas em rigor não têm nada a ver uma coisa com a outra, como aliás se prova pela generalidade dos ordenamentos jurídicos, inclusive pelo ordenamento jurídico português, em que são completamente distintas as soluções e que não têm nada a ver, não estão relacionadas, não há qualquer influência uma na outra, entre os regimes jurídicos dos bens do casamento e da tutela jurídica ou sucessória do cônjuge sobrevive. Após 1966, portanto, após 1 de junho de 1967, temos, pois, o regime da comunhão de adquiridos. De facto, as ideias acerca da família passaram a ser centradas antes nas ideias de independência económica, nomeadamente dos cônjuges, e de igualdade dos cônjuges. Exatamente, portanto, por um lado a independência e por outro lado a igualdade. Há quem entenda que, em rigor, isto deveria levar, para assegurar verdadeiramente estes valores, à própria consagração como regime supletivo da separação de bens. E há soluções no direito comparado que se afastam, por exemplo, da própria comunhão de adquiridos. Há, por exemplo, uma solução, uma espécie daquilo que poderemos chamar uma comunhão de adquiridos diferida, que existe nos países escandinavos e até em alguns países sul-americanos, como conhecem, o caso da Colômbia e o caso do Uruguai, onde na constância do matrimónio, na constância do casamento, tudo se passa como se tratasse de um regime de separação de bens, só que no momento da dissolução é feito, deve haver de relações patrimoniais entre os cônjuges e vão-se aplicar as regras da comunhão de adquiridos. Portanto, de uma certa forma, separação de bens na constância do casamento, comunhão de adquiridos na dissolução. É este o regime que está consagrado, como disse, na Colômbia e no Uruguai, mas, no fundo, há semelhança do que se passa nos países escandinavos, uma comunhão de adquiridos diferida para o momento da dissolução do matrimónio. Portanto, é isto que se passa até 1966, até ao Código Civil de 1966, e desde sempre vigorava o regime da comunhão geral de bens como regime supletivo, e a partir de 1 de junho de 1967 a comunhão de adquiridos. Ora, em rigor, o regime de bens nada tem que ver com o regime da sucessão do cônjuge sobrevive. E esta é desde logo uma das questões que se levanta do ponto de vista da iure constituendo. Se efetivamente deverá ser assim, ou se o regime de bens do casamento, nomeadamente o regime da separação, deverá ou não refletir-se no plano sucessório, condicionando positivo ou negativamente a posição sucessória do cônjuge. Esta questão da posição sucessória do cônjuge é, obviamente, uma questão relevantíssima, é uma questão que, não sofrendo e não tendo qualquer influência em relação ao regime de bens, de facto se pode discutir, porque no fundo tudo isto se trata destes problemas da própria concepção da família e como vamos ver, inclusivamente, às vezes, do ponto de vista doutrinário, algumas posições que parecem partir de pressupostos distintos chegam às mesmas conclusões, por exemplo, quanto às soluções que, do ponto de vista do direito constituído, vieram a ser consagradas na reforma de 1977, a reforma do direito civil de 1977 é uma reforma extremamente importante, porque tratou de adaptar o direito da família e o direito das sucessões, o direito civil, mas fundamentalmente o direito da família e o direito das sucessões, o direito civil institucional, à Constituição de 1976, e nós vamos ver que algumas soluções, e talvez até se possa dizer que esta questão da proteção do cônjuge sobrevive, para além das questões da igualdade de direitos e deveres dos cônjuges no casamento. E também, por outro lado,
o fim da discriminação entre filhos nascidos dentro e fora do casamento, entre os chamados filhos legítimos e os filhos ilegítimos. Para além disso, pode-se dizer que foi a questão mais importante discutida nos trabalhos preparatórios dessa reforma de 1977. Isto leva-me a fazer aqui um pequeno parênteses, só para lembrar que no direito sucessório português nós temos, tal como no direito brasileiro, nós temos dois tipos de sucessão: a sucessão por força da lei ou por força da vontade do decujus. Portanto, temos a sucessão legal e a sucessão voluntária. Na sucessão voluntária temos como regra a sucessão testamentária, a sucessão voluntária unilateral, e temos por outro lado a sucessão pactícia ou contratual, admitida apenas a título excepcional, como todos saberão, e de algum modo relacionado também com o instituto do casamento, uma vez que a sucessão contratual ou pactícia só é admitida nos termos em que seja prevista em convenção antenupcial e com os limites fixados na lei. Isto quanto à sucessão voluntária, portanto unilateral e bilateral, sendo certo que a regra é o testamento, por excelência é essa a forma de disposição da vontade do autor da sucessão, do decujus. Mas quanto à sucessão legal, nós temos depois uma sucessão legal imperativa e uma sucessão legal supletiva, ou seja, temos a sucessão legitimária e temos a sucessão legítima. E isto é desde logo uma grande diferença, por exemplo, dos regimes da Europa continental e, enfim, da família romano-germânica, onde aliás também os países da América Latina e designadamente o Brasil se inserem, em relação aos sistemas da common law, em relação aos direitos anglo-saxónicos. De facto, não existe uma sucessão necessária, forçada, uma sucessão legitimária nos países anglo-saxónicos. Portanto, há uma total liberdade de testar. Nós sabemos que os vetores fundamentais do direito sucessório giram em torno da contraposição entre individualismo, digamos assim, e proteção da família, um pouco no fundo, na sequência da evolução do direito romano clássico por um lado e do direito germânico, que vieram no fundo a decidir as orientações atuais do direito sucessório na Europa continental e, enfim, nos países que seguiram a nossa família jurídica, a família romano-germânica. De facto, entendeu-se nos direitos continentais que, para além da possibilidade que tem o autor da sucessão, que tem o decujus, de, como corolário lógico do seu direito de propriedade, que pode dispor dos seus bens em vida, também deve poder dispor deles por morte, através do testamento, que haveria que prever desde logo a hipótese de ele não dispor ou não dispor válido e eficazmente desses seus bens e, portanto, apareceria sempre a sucessão legítima, a sucessão legal supletiva. O problema está ou não na existência de uma sucessão necessária, forçada, da sucessão legitimária. Independentemente depois do conteúdo da fixação do montante da legítima ou, em que termos é encaminhada a legítima para os parentes mais próximos e se abrange o cônjuge ou apenas os familiares de sangue, independentemente dessas questões, designadamente do próprio montante da legítima, a verdade é que em todos os direitos da família romano-germânica nós temos consagrado, portanto, essa reserva de bens que necessariamente, que forçadamente, por força da lei imperativa, de normas imperativas, é atribuída ou deve vir, portanto, para familiares próximos do decujus. Isso não existe na common law. Na common law há uma total liberdade de testar, quer no direito inglês, quer no direito norte-americano, ou no direito sul-africano, ou no canadiano, ou no australiano, ou da Nova Zelândia, enfim, mas de facto depois há também a solução legítima, também com uma ideia de proteção à família. Mas sobre ela prevalece a liberdade absoluta de testar, que não existe, portanto, nos direitos da família romano-germânica. Deve dizer
ver-se que mesmo depois do Código de 1966, a concepção da sucessão legitimária no próprio ordenamento português é diferente daquilo que existia até aí. Porque no Código de Seabra, portanto no primeiro Código Civil português, que esteve em vigor durante um século, começando, entrou em vigor em 1867 e esteve em vigor até 1967, precisamente até 1 de junho, até 31 de maio de 1967, quando foi substituído pelo Código Civil de 1966, de facto, a sucessão legitimária, a sucessão forçada ou necessária, fixada imperativamente por força da lei, estava inserida na própria sucessão legal, na sucessão legítima. Portanto, funcionava, digamos assim, como uma sucessão legítima tácita. Uma sucessão legítima tácita, admitindo em última análise a prova, enfim, do contrário em relação à aplicação dessas regras. Independentemente disso, da concepção da própria sucessão legitimária, coloca-se hoje a própria justificação deste instituto legitimário face à atual realidade económica e social e, enfim, aos novos problemas levantados ao direito da família e ao direito das sucessões. Um dos grandes pontos que marcou, de facto, a reforma de 1977 foi aquilo que alguns autores chamam de sobretutela do cônjuge sobrevivo, porque, face àquilo que ficou fixado em 1977 e que está hoje em vigor no ordenamento jurídico português, de facto, a posição do cônjuge sobrevivo em termos jurídico-sucessórios foi radicalmente diferente daquela que se passava anteriormente. Eu só faria uma breve nota, conforme já referi há pouco, para dizer que essa reforma de 1976, que entrou em vigor em 1977, de facto, teve numa primeira linha que fixar alguns ajustamentos diretamente impostos pela Constituição. Foi designadamente, há pouco falei do chefe de família, portanto, o fim da figura do chefe de família, a consagração da igualdade de direitos e deveres dos cônjuges no casamento, também o fim do tratamento discriminatório dos filhos nascidos fora do casamento, enfim, toda uma série de questões impostas diretamente pela Constituição e designadamente pelo seu artigo 36, mas, além disso, introduziram-se importantes modificações, quer no que respeita ao âmbito da sucessão legítima, quer à posição sucessória do cônjuge sobrevivo. No que toca à sucessão legítima, e cá está mais uma vez a questão da concepção da família que está em causa, deixou de prevalecer a ideia tradicional da família assente nos laços de sangue para se enfatizar mais a ideia da família nuclear e dos laços afetivos verdadeiramente a ligar as pessoas mais próximas. Isso reflete-se desde logo numa circunstância que foi, naturalmente, de poderem ser sempre sucessíveis legítimos as pessoas em linha reta, portanto os descendentes e os ascendentes, mas dentro dos colaterais, naturalmente, os irmãos e os sobrinhos, nos vários graus da linha colateral até onde quer que se estendessem, mas fora dessa ligação tão próxima, não se justificaria, portanto, o alargamento dos direitos sucessórios até graus tão afastados da linha colateral como existiam anteriormente no direito português. Tinha existido a consagração dos direitos sucessórios até ao 10º grau ainda, enfim, nas primeiras 3 décadas do século XX, até uma reforma de 1930 do Código de Seabra. Efetivamente existia, portanto, a tutela sucessória dos colaterais até ao 10º grau da linha colateral, depois passou para o 6º, e isto só acabou, de facto, em 1977. Hoje, os colaterais só têm direitos sucessórios até ao 4º grau da linha colateral. Isso, de facto, faz todo o sentido, uma vez que não existirão, em regra, as efetivas relações familiares que justificam a atribuição de direitos sucessórios. Mas a grande alteração foi quanto à posição do cônjuge sobrevivo, entendendo-se, naturalmente, que a questão que está aqui em causa é que, ao cônjuge entrar na família pelo casamento, deve caber, em princípio, um título sucessório semelhante em dignidade e em valor ao dos descendentes que na família, naturalmente, entram pela geração, pelos laços biológicos, pelos laços de sangue.
Isso vai alterar tudo aquilo que se passava anteriormente, porque nós vamos ver que, de facto, anteriormente, de acordo com as regras da própria sucessão legítima, isto para além de o cônjuge previvo não ser herdeiro legitimário, na própria sucessão legítima ele era posto numa situação atrás dos irmãos e sobrinhos, apenas lhe sendo garantido, no caso de virem suceder os irmãos e os sobrinhos, o usufruto vitalício da herança. E era assim que era garantida, digamos assim, a situação do cônjuge sobrevive. Aquilo que passou a ser consagrado em 1977 foi que na sucessão legítima o cônjuge integra a primeira classe sucessória se houver descendentes. Se não houver descendentes, integra com os ascendentes a classe sucessória subsequente. Portanto, concorre sempre à herança, quer com os descendentes, quer com os ascendentes, se não houver descendentes, cabendo-lhe, obviamente, toda a herança se não existirem descendentes nem ascendentes. Quanto à sucessão legitimária e quanto à relação do cônjuge sobrevivo com os restantes herdeiros legitimários, foi muito discutida esta questão. E como há pouco dizia, ainda hoje se debate na doutrina a questão de saber se a solução consagrada em 1977 foi ou não a mais adequada. E há autores que, partindo de posições e de pontos de vista, até do ponto de vista ideológico completamente distintos, chegam a situações críticas relativamente à solução adotada em 1977. Estou a pensar concretamente nas posições que sobre esta questão da chamada sobretutela do cônjuge sobrevive têm sido adotadas de um ponto de vista bastante crítico pelo professor Pamplona Corte Real e pelo professor Oliveira Ascensão. Bom, quanto à questão que é importante naturalmente de assegurar que o cônjuge sobrevivo tenha a possibilidade de continuar a viver no ambiente que é o seu, essa solução encontrou-se facilmente com a consagração na atribuição preferencial de certos direitos sobre a residência da família e o seu recheio e, portanto, transcende esta outra temática. Resolveu-se, portanto, com a solução que está consagrada no artigo 2103-A do Código Civil. Portanto, a atribuição preferencial da casa de morada de família ao cônjuge sobrevivo resolve a questão. Quanto à solução da questão propriamente dita, a opção do legislador de 77 foi que o cônjuge sobrevivo é sempre herdeiro legitimário, para além dos direitos de sucessor legítimo, é também sucessor legitimário sempre, o que não acontecia anteriormente. Quando concorre com descendentes, portanto, quando concorre com os próprios filhos, é atribuída uma parte igual aos filhos ou nunca inferior aos filhos, mas podendo até ser superior. Se houver mais de 3 filhos, o cônjuge fica beneficiado em relação aos filhos, quer na solução legítima, quer na solução legitimária, porque tem sempre direito a um quarto da cota hereditária, quer na solução legítima, quer na solução legitimária. Portanto, em caso de haver mais de 3 filhos, o cônjuge fica inclusivamente beneficiado em relação aos filhos. Em caso de concurso com os ascendentes, portanto, não havendo descendentes, nem filhos, nem netos, enfim, a representação dos filhos, em caso de concurso com os ascendentes, ele é chamado a recolher 2/3 da herança, cabendo o restante terço aos ascendentes, isto quer na solução legítima, quer na legitimária. Portanto, ele passou a ser herdeiro legitimário, se ele concorrer, quer com descendentes, quer ascendentes, quer com ascendentes, a legítima é fixada em 2/3 da herança. Se de facto ele concorrer como único herdeiro legitimário, a legítima será de metade da herança. Até 1977, o cônjuge não era herdeiro legitimário e, no que toca à sucessão legítima, conforme já disse, era relegado para a 4ª classe de sucessíveis, preterido depois pelos irmãos e pelos sobrinhos do decujus, sendo que, quando estes fossem chamados à herança, o cônjuge sobrevivo tinha direito ao usufruto dos bens deixados. Agora a situação passou a ser completamente diferente, ele é herdeiro legitimário, ele é legítimo, isto tudo independentemente do regime de bens do casamento. Por outro lado, também já o referi, beneficia de uma diferenciação do montante de cotas em detrimento dos próprios filhos e também
descendentes, tem ainda a vantagem de não se encontrar sujeito à coação. A coação no direito português é um instituto privativo dos descendentes e o cônjuge sobrevivo não está sujeito à coação, portanto não tem que atuar em conformidade para operar a igualação com os bens dos descendentes, com os direitos sucessórios dos descendentes, mas curiosamente até pode vir a beneficiar da coação, precisamente pelas regras que lhe garantem um estatuto de supremacia em relação aos direitos dos próprios descendentes, designadamente do artigo 2139 do Código Civil, aquela regra de que ele tem pelo menos direito a um quarto e, portanto, ele nunca poderá receber menos que os descendentes e, por isso mesmo, embora não estando sujeito à coação, ele pode vir a beneficiar dela. Para além disso, goza ainda, também já referido, das atribuições preferenciais do artigo 2103-A. Os direitos do cônjuge sobrevivo provenientes do regime de bens do casamento são totalmente independentes dos direitos que lhe advêm no âmbito da sucessão do decújus. Não deve ser confundida a sua eventual posição de mulher com a posição de herdeiro. A primeira é uma questão logicamente anterior, é uma questão prévia e justicial em relação a esta, é uma questão do direito da família, contraposta a esta questão e prévia e anterior a esta questão, que é de direito sucessório. Enfim, não vou agora aqui repetir alguns aspectos que já fui referenciando ao longo desta exposição sobre a posição do cônjuge sobrevivo, quer na sucessão legítima, quer na sucessão legitimária, também a sua posição em relação à coação, que é de claro benefício em relação aos próprios filhos e também, portanto, a atribuição preferencial da casa de morada de família e do uso do respectivo recheio, devendo, porém, obviamente, torna-se aos co-herdeiros, se o valor correspondente a essas atribuições preferenciais ter o da sua parte sucessória e ação, se a houver. Esta foi uma questão muito polémica em 1977 e não foi apenas, digamos, por haver posições que pudéssemos considerar mais retrógradas ou mais conservadoras e que quisessem manter o sistema anterior. Não foi isso que se passou e, como há pouco referi, apresentei já o exemplo de dois autores que, partindo de posições bastante diferentes, até em termos ideológicos, chegam a uma posição bastante crítica da solução adotada em 1977, que eles designam como de sobretutela da posição do cônjuge sobrevivo. Por um lado, o professor Oliveira Ascensão critica o facto que, enfim, numa sociedade em que as relações foram evoluindo e em que, de algum modo, é a expressão que ele próprio utiliza, a relação de filiação ou a relação de ascendência ou de descendência, portanto, a relação das pessoas que estão em linha reta com alguém, é uma relação que existe sempre, obviamente, é sempre pai, é sempre filho. A relação de cônjuge pode ser ou pode deixar de ser. E, portanto, o professor Oliveira Ascensão até apresenta alguns exemplos da situação que pode acontecer de uma pessoa ter uma relação breve com outra e que vem desembocar num casamento que depois também termina, por exemplo, por falecimento de um dos cônjuges, e essa pessoa, o cônjuge sobrevivo, acaba por ficar numa posição de igualdade e até eventualmente de um melhor tratamento em relação aos próprios filhos. Enfim, é fácil perceber esta situação, o que leva o professor Oliveira Ascensão a criticar esta tal sobretutela, aquilo que se chama sobretutela. Mas o professor Carlos Pamplona Corte Real, partindo de posições de base diferenciadas, também critica a solução, porque diz que, e é verdade, que a preocupação do legislador em 1976 e 1977 foi de tutelar a independência económica do cônjuge sobrevivo, normalmente a mulher. No entanto, diz o professor Pamplona Corte Real que, no fundo, subjacente ao
ao espírito do legislador, ainda que consciente ou inconscientemente, não está em causa, talvez inconscientemente, estava a mesma ideia de dependência económica da mulher, portanto, de dependência económica daquele que é maioritariamente o cônjuge sobrevivo, e daí ter levado a esta sobretutela. Enfim, é só para dar um exemplo de que estas questões são sempre menos lineares do que às vezes possam parecer, e às vezes partindo-se até de fundamentos e de razões de partida diferentes, chegam às mesmas conclusões. Foi apenas este exemplo que apontei. De qualquer forma, agora voltando ao direito constituído, é isto que temos. Não há qualquer ligação necessária entre regime de bens e a tutela jus-sucessória do cônjuge sobrevivo. Relativamente à tutela jus-sucessória do cônjuge sobrevivo, aquilo que de facto temos é muito diferente daquilo que existia até 1966, até à entrada em vigor do Código de 1966. Nós temos hoje de facto, ou melhor dizendo, até à reforma de 77, nós temos hoje de facto, portanto, um cônjuge sobrevive que é herdeiro legitimar e que anteriormente não era, e que mesmo na solução legítima pode parecer beneficiado em relação aos próprios filhos do autor da sucessão, para além de todos aqueles outros, de todas as outras situações jurídicas que foi referenciando que o tratam de favor relativamente a esses descendentes do autor da sucessão. Penso que isto foi discutido, eu também já participei em estudos sobre uma eventual reforma do direito civil aqui há uns anos, e na altura, quando discuti o propósito do direito da família e das sucessões, penso que algum consenso que me parece existir na doutrina poderia levar, talvez, à reformulação de algumas normas. Penso que uma delas é a sujeição do cônjuge à coação, porque penso que há algum relativo consenso que acaba por ser, de certo modo, injusto, que, por força da conjugação das regras que estão consagradas no direito civil em matéria de coação e depois em matéria de sucessão legítima e de sucessão legitimária, e designadamente da aplicação do artigo 2139, que é da sucessão legítima, mas também aplicável à sucessão legitimária, por força do princípio da equiparação do artigo 2156, de facto, acaba por ser algo injusto que o cônjuge, não estando sujeito à coação, ainda possa vir a beneficiar dela. E, por outro lado, penso que há algum consenso também da Júria Constituinte na ideia de igualação das cotas hereditárias na sucessão legal do cônjuge e filhos e do cônjuge e descendentes, portanto, filhos e netos. Penso que isto é dois pontos que permanecem em aberto, pelo menos do ponto de vista da Júria Constituinte, não pondo, obviamente, em causa aquilo que é o direito constituído. E pronto, era fundamentalmente isto que eu vos queria aqui trazer, algumas reflexões a propósito das questões da articulação que não existe necessariamente entre regimes de bens do casamento e a proteção jus-sucessória do cônjuge sobrevivo, e resta-me agradecer a vossa atenção e dizer do grande gosto de estar aqui convosco, agradecer mais uma vez à organização e a todos os responsáveis por essa organização. Muito obrigado a todos e bom dia.